Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui com muita alegria para estarmos fazendo um vídeo que nos foi solicitado pelos nossos amados irmãos da Superintendência da EBD Canoas Norte, Assembleia de Deus, querido irmão evangelista Rudinei Reis e a sua esposa, tia Diana, nossos queridos irmãos que estão na liderança deste trabalho, nos solicitaram este pequeno vídeo para contribuir com o Departamento de Escola Bíblica Dominical do Campo. Então estamos aqui com muita alegria. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a confiança que foi depositada na nossa pessoa. E desde já quero também expressar aqui, a pedido do nosso pastor distrital, evangelista Alexandre Gutschowski, que pede, para que a gente mande um abraço para a superintendência e também para todos os irmãos que estiverem a oportunidade de assistir a este vídeo. Dizendo isso, vamos então para a lição propriamente dita, lição de número 4, que estará sendo ministrada no dia 25 de 7 de 2021, a nível de campo. E esta lição, ela está inserida nessa revista que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso texto áureo, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e o versículo 38, que diz o seguinte: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, citando o nosso textuário, nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 22 ao 24, depois o 26 e o 29, o 30, o 38, o 39, e depois pulamos para o capítulo 19, onde estaremos lendo do versículo 8 até o 14. Como este vídeo que nos foi pedido é alguma coisa que tem que ser bem rápida, eu vou deixar que os irmãos leiam em suas próprias casas, a leitura bíblica em classe, e nós vamos direto para a introdução da lição, onde que diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de serviço perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs a sua humanidade. Foi. Muito bem. Feita a leitura da introdução, vamos fazer menção dos 3 tópicos que são sugeridos pelo comentarista da revista. No primeiro tópico, nós temos como título o desafio no Monte Carmelo. E esse primeiro tópico, ele tem 3 subtópicos. O primeiro fala sobre o zelo de Elias, que o pôs diante de um confronto. O segundo subtópico fala o problema de não saber a quem adorar. E por fim, então,
o terceiro subtópico fala sobre o desafio do fogo. Falando um pouco sobre o primeiro tópico, então, sobre o desafio no Monte Carmelo, eu quero dividir aqui essa questão entre dois grupos, né? Eu vou separar aqui Elias num grupo e os profetas de Baal, profeta de Aserá e Baal, num outro grupo. Tá? Num outro grupo. Que eu vou chamar esse primeiro grupo onde está Elias, porque na verdade Elias não está sozinho, né? Ele até pôde achar que estava sozinho, mas ele tinha o povo, uma grande maioria do povo que estava do lado dele, tanto é que concordaram com o desafio. E também mais tarde, lá no final, a gente vai ver que o Senhor aponta para ele que tinha mais 7.000 que estavam ao lado dele. Então eu vou separar aqui o grupo do Elias, vou chamar de grupo 1, e vou dizer que esse grupo é de adoradores genuínos. E esse outro grupo, vou chamar de grupo 2, que eu vou chamar do grupo dos idólatras. Muito bem, então o grupo 1, que é o grupo que está Elias e os verdadeiros adoradores. Este grupo está defendendo que o único Deus que deve ser adorado é o Deus de Israel. E enquanto que este segundo grupo, que eu denominei como grupo dos idólatras, além dos profetas de Azerá e Baal, aqui tem um peso grande de gente influente que está nesse grupo, que é ninguém mais, ninguém menos do que o rei Acabe e a esposa dele, né, que é a Jezabel. Então nós vamos ver aqui que foi necessário, se criou uma urgência nessa situação. Por quê? Porque dado a influência da liderança, e olha como é fundamental, né, a opinião do líder, por conta da influência da liderança, uma grande parte do povo de Israel já estava contaminado. Mas Deus, que é o maior interessado pela obra, embora que as pessoas pensem que ele não está vendo, ele está vendo tudo que se passa. E nada acontece se não for da permissão do Senhor. Aqui chegou um tempo, né? O rei Acabe se meteu nessa situação porque quebrou um princípio da lei, né, que regia o Estatuto dos Hebreus. Essa lei dizia, né, que não deveria haver uma mistura de povos em relação a casamento, que os homens de Israel não deveriam se casar com mulheres que não fossem do povo de Israel e muito menos as mulheres também com homens que não fossem do povo hebreu. Enfim, o Acabe acabou se casando com uma princesa fenícia, que era o caso da Jezabel. Com isso, absorveu a cultura da religião deles e trazendo para dentro do povo hebreu, e fez aquela mistura que estava tomando conta, né, de uma grande parte do povo
que acontece? Vendo o Senhor que aquela situação estava se prolongando e que cada vez mais estava tomando corpo dentro dos hebreus, levanta o profeta Elias, e Elias faz uma chamada então para o povo, dizendo que até quando que eles estariam cocheando entre dois pensamentos, que não, daquela maneira não daria mais para continuar. Ou o povo adoraria a Deus, Jeová, Deus de Israel, ou Baal. Mas, dada a proporção que estava essa situação, o Elias, dirigido por Deus, certamente, né? Ele tem uma ideia de fazer então um desafio. Vamos para o monte e vamos decidir de uma vez por todas quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus que merece ser adorado. E para isso eu proponho um desafio. Que desafio é esse? Ele sugere então pegar 2 bezerros, subir ao monte e lá oferecer esses bezerros em oferta de sacrifício. E aquela oferta que descesse fogo do céu e consumisse, este seria o sinal então do Deus verdadeiro, do qual eles deveriam continuar adorando. E assim foram, e Elias deu a oportunidade para que os profetas de Baal saíssem na frente, e a Bíblia fala que eles lançaram o seu bezerro em cima da lenha, e a proposta era essa: não pode atear fogo, tem que descer fogo do céu e queimar a oferta como sinal de aceitação. E diz a Bíblia que os profetas de Baal e de Aserá passaram uma manhã inteira fazendo um clamor aos seus deuses e esperando que este fogo descesse para consumir o holocausto. E passou a manhã e veio uma grande parte da tarde e não aconteceu nada, né? Então, agora eles teriam que ceder para Elias, para que Elias fosse proceder com o seu clamor e oferecer a sua oferta. Nós vimos que Elias, quando sobe para oferecer a sua oferta, uma coisa que me chamou a atenção. A primeira preocupação do profeta foi ver como é que estava o altar, onde que seria oferecido o holocausto. Subiu Elias para verificar o altar, e eu creio que, para surpresa do profeta, lá estava o altar todo em desordem, as pedras fora do lugar. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar que se estava com pedras fora do lugar, deveria estar cheio de mato na volta. Isto dando a entender que há muito não se levava um holocausto para sacrificar ao Deus de Israel, porque se isso tivesse numa prática normal e contínua, o altar não estaria da maneira que Elias encontrou. Mas isso não abalou a fé do profeta. Pelo contrário, ele ordenou novamente o altar, e aí então, né, ele coloca o seu sacrifício, a sua oferta, em cima da lenha ali naquele altar, e oferece ao Senhor e faz uma oração, né? Pedindo, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor descesse fogo do céu, consumisse o holocausto e mostrasse de uma vez por todas, não só para aqueles profetas, para o Acabe e o Jezabel, mas para todo o povo, que só há um Deus que deve ser adorado.
e que esse Deus é o Deus de Israel, que o resto é idolatria. E a Bíblia registra que ao fazer uma oração muito simples, né, o Senhor responde de imediato, responde com fogo do céu, um fogo poderoso que queima não só o holocausto, mas que consome com a pedra do altar, consome com pó, e ainda a água que havia naquele rego que foi feito em volta do altar, porque Elias se deu esse luxo, né, de acrescentar um obstáculo a mais, para que, porventura, alguém tentasse colocar um fogo artificial ali, um fogo físico, que não fosse o fogo descido do céu, não tivesse condições, porque a água ia atacar, né? E a Bíblia diz que este fogo que desceu do céu, como aceitação daquela oferta, queimou o altar inteiro e até a água que estava na volta foi consumida. Caiu por terra, né? Os profetas de Aserá, os profetas de Baal, caíram por terra, foram mortos ao fio da espada. E o povo deu o brado de vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor que merece ser adorado, né? Mas vem uma outra parte que está inserida nesta lição, número 4, que é o desânimo que o profeta contraiu após esta vitória, que me parece uma coisa fora do comum, mas que não é, né? Porque afinal de contas, quem sai de uma vitória sai festejando, sai pulando, sai, quem sabe até por muitos dias, né, fazendo festa por conta da vitória. Mas no caso de Elias, ele, quando chegou neste final, e eu posso entender isso porque certamente não era um problema recente, o profeta vinha lutando por muito tempo contra isso, e agora ele ganha a vitória, e em seguida da sua vitória, a Jezabel, né, certamente que dirigida pelo inferno, manda ameaçar ele, dizendo que ela faria com ele aquilo que ele fez com os profetas dela, né? Então Elias, nesse momento, levou de impacto essa notícia. Como homem, teve medo e correu e se escondeu numa caverna, né? Mas a boa notícia é que Deus peleja por todo aquele que sai em prol da defesa do seu reino. Quando Elias estava na caverna, Deus veio até a caverna, né? E a Bíblia diz que de uma forma, uma voz, depois de passar um vento, depois de passar um terremoto, veio uma voz muito suave e chamou Elias para fora e perguntou o que ele estava fazendo lá, né? E Elias, como homem, como ser humano, né, falho, estava dando ênfase para aquela afronta, uma ênfase maior do que a providência divina, né? Mas Deus chama a atenção dele, dá um alimento para ele, diz: olha, tu não está sozinho, Elias, e fala para ele: Elias, tu não está sozinho, tem 7.000 que, assim como tu, não se dobraram para Baal. A tua caminhada não termina aqui, tu tem muito o que fazer ainda em prol do reino. O que aprendemos com isso? Que nós estamos num contexto que muitas vezes, dentro desse contexto, onde que deveria todo mundo estar num só amor, num só propósito, num só pensamento, pode haver uma divisão disfarçada, né? E que
Deus está vendo. E só que Ele conta com pessoas como Elias, para a hora que o Senhor disser basta, Ele ter confiança de levantar essa pessoa e saber que essa pessoa está pronta para lançar um desafio e que está decidida a enfrentar o que tiver que enfrentar para defender o reino de Deus e a sua justiça. Tirar do meio do povo separado do Senhor todo tipo de pecado, não só a idolatria, mas tudo aquilo que possa comprometer este relacionamento estreito com o Senhor. Elias se colocou na brecha, foi usado por Deus e conseguiu este êxito. E assim como Elias, Deus está esperando que no meio do seu povo ainda se levante profetas que tenham a coragem de sair em defesa do seu reino, custe o que custar, porque no final o Senhor sempre sai com a vitória, junto com aqueles que estão com ele. Então, a conclusão diz: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que finalmente serve o Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Amém, irmãos? Eu acredito que, mesmo que tenha sido de uma forma resumida, porque foi a proposta que nos foi apresentada, esta síntese dessa lição número 4 vai contribuir para o bom andamento do nosso povo, para aqueles que amam aprender e para isso acompanham a Escola Bíblica Dominical. E nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e pedindo que aquilo que não foi conseguido passar pela nossa pessoa aqui para os irmãos, que o Espírito Santo, na medida que cada um tiver interesse em buscar a revelação da palavra, a revelação dessa lição, o nosso pedido é que o Espírito Santo se faça revelar na vida e no pensamento de cada um, em nome de Jesus.